vou falar sobre o Iluminismo. O que foi o Iluminismo? Foi um movimento filosófico, intelectual, que aconteceu na Europa. Foi no século XVII e no século XVIII. No século XVII, o Iluminismo, ele aconteceu na Inglaterra e na Holanda. Isso foi no século XVII. Ele aconteceu na Inglaterra e na Holanda. E no século XVIII ele aconteceu na Inglaterra. Vou falar um pouco do Iluminismo na Inglaterra. Naquela época, o que significa Iluminismo? Iluminismo é porque Iluminismo significa ilustração ou período das luzes. Por isso que é chamado de Iluminismo. Por que luzes? Porque naquela época ele dizia que as pessoas tinham a mente apagada. Não é porque as pessoas não pensavam, né? Era irracional naquela época, as pessoas não era racional. Aí eles queriam colocar luz na mente das pessoas. Por isso ficou conhecido como período ou da ilustração ou período das luzes. Nessa época da Europa, foi na Europa, né? E lá na Inglaterra tinha o poder, o antigo regime era o quê? Era o poder absolutista, onde o rei mandava no mercantilismo, que era o comércio, mandava em tudo, né? Na religião, né? Era o poder absolutista, que o poder ficava concentrado em uma única pessoa, que era o rei. E tinha os burgueses, do outro lado tinha os burgueses, que queria diminuir o poder do rei, né? Porque o rei mandava até nas pessoas. Aí o que aconteceu naquela época na Inglaterra? Na Inglaterra tinha um rei chamado Carlos I. Carlos I, o poder dele era absolutista, né? Ele reinava, a monarquia dele era absolutista. Ele pegou, os burgueses não aceitavam isso. Aí teve um movimento chamado Revolução Puritana. O que foi a Revolução Puritana? Foi um movimento que, entre burgueses e os nobres, né? Foi chamado de Revolução Puritana porque, naquela época, os burgueses eram da religião puritana e o rei era da anglicana. E o rei queria que todos fossem da mesma religião que ele, que era a anglicana. Só que os burgueses não aceitaram isso e passaram a fazer parte da Revolução Puritana. Aí teve uma guerra entre burgueses e nobres. Essa guerra foi chamada de Revolução Puritana, né? E quem venceu foi os nobres. Os nobres não, quem venceu foi os burgueses. Então os burgueses venceram os nobres. E quem comandava o exército dos burgueses era Oliver Cromwell. E Oliver Cromwell, como ele venceu, aí ele tirou o rei Carlos I do poder. Aí ele passou a governar. Aí ele fez um governo de república, porque antes o governo era absolutista, monarquia absolutista. Aí Oliver Cromwell, que ele era o chefe do exército, aí ele venceu, aí ele fez um governo um governo república. Aí esse governo república, ele governava um pouco igual aos absolutistas. Por mais que ele dissesse, porque governo de república é igual ao nosso governo, que é governado pelo presidente. Aí ele era o presidente da Inglaterra naquela época. Mas só que ele tinha ele governava um pouco como uma monarquia absolutista, ele governava um pouco assim. Quando ele morreu, aí ficou outro rei entrou no lugar dele, que foi Jaime II. Aí Jaime II, ele acabou com a república, e voltou a ser o governo monarquia absoluta de novo. Aí o que aconteceu? Os burgueses não gostaram, né? E também guerreou de novo com os burgueses contra esse Jaime II, que era o rei daquela época. Aí Jaime II, ele perdeu para os burgueses. Aí os burgueses botou no lugar dele Guilherme de Orange. Esse Guilherme de Orange, ele assinou um contrato para governar com os burgueses, que ele não tinha um poder total não. Que quem governava mais do que ele era o primeiro-ministro do parlamento. Então o rei daquela época, que virou Guilherme de Orange, ele seguia lei. E quem governava mais do que ele era o primeiro-ministro, né? E naquela época tinha alguns, como é que se diz?
alguns filósofos que era contra o absolutismo, a monarquia, né? Que era contra o absolutismo. Tinha o primeiro que era John Locke. John Locke ele era contra o absolutismo, ele queria limitar, diminuir o poder do rei, né? Que o rei vivia de luxo, cobrava altos impostos, mandava no mercantilismo, mandava nas pessoas, as pessoas não pensavam, não era racional. Então ele queria que as pessoas tivessem direito à vida e à liberdade, que as pessoas não tinham liberdade, né? Não faziam o que queria da sua vida. Isso foi John Locke. Aí depois veio outros pensadores, por exemplo, né? Montesquieu. Montesquieu ele queria que tivesse 3 poderes, porque os 3 poderes iam equilibrar o governo. Ele queria que tivesse o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Porque o poder executivo ele ia executar as leis, assinar as leis. O poder legislativo ia aprovar a lei. E o poder judiciário ia executar as leis. Então, ia ter um equilíbrio. Então, Montesquieu, ele pensou assim, ter um equilíbrio no governo, né, com 3 poderes e organizar o governo. Aí, aí teve Montesquieu, teve Voltaire, né? Voltaire, ele pensava o quê? Ele era contra a religião. Ele era contra o clero, que era a religião daquela época. Por quê? Porque eles obrigavam as pessoas a o rei, né, naquela época, ele obrigava as pessoas a se dar a religião dele, né? Então, Voltaire era contra a religião. Porque ele dizia o quê? Que o que se passava lá era intolerância religiosa, né? Porque se a pessoa era de uma religião, eles eram contra. Então a pessoa era obrigada a ser da religião do rei. Que naquela época o rei era tudo de religião, era chamada de anglicana, né? Então ele era contra o clero, né? Que era a religião, contra os dogmas da igreja. Que a igreja botava na cabeça da pessoa que os deuses, não era Deus, era deuses, os deuses, Atena, esses deuses, né? Dá na cabeça que os deuses disseram isso, os deuses dizem aquilo e as pessoas, naquela época, as pessoas acreditavam. Só que Voltaire era contra esse tipo de coisa, né? Então, como eu disse, né? O iluminismo, ele foi um movimento que ele queria limitar o poder dos reis, né? Queria limitar. E queria também que o rei parasse de mandar no mercantilismo, deixar as pessoas pensarem com a razão, né? Pensar, ter razão, né? A razão é pensar, deixar as pessoas ter conhecimento. Porque naquela época, as pessoas, elas não tinham conhecimento, né? Não tinha conhecimento de nada. Assim, conhecimento é estudo, não tinha nada de conhecimento. E os burgueses, eles queriam fazer parte da política, porque os filósofos eram burgueses. Queriam fazer parte da política, porque os burgueses, mesmo ganhando muito dinheiro, porque o burguês ele tinha um comércio bom, eles todos trabalhavam no comércio e eles tinham muito dinheiro, mas mesmo assim, eles não faziam parte da nobreza não, porque eles nasciam pobres, ganhavam dinheiro, ficavam ricos, e mesmo assim eles não faziam parte da nobreza, eles não podiam fazer parte da política, ter bons cargos na sociedade, eles não poderiam ter. Só que poderia ter, naquela época, eram os nobres. Então, voltando ao começo, o iluminismo, ele foi um movimento filosófico, intelectual que aconteceu na Europa. Foi no século XVII e no século XVIII. No século XVII aconteceu na Inglaterra, não, na Holanda, na Holanda e na Inglaterra. E no século XVIII foi na França. Só que na Inglaterra, esse movimento começou com um rei chamado Carlos I. Que Carlos I, ele tinha o poder absolutista. O que é o poder absolutista? É o poder na mão de uma pessoa só, né? Aí teve aí os burgueses não aceitavam isso. Aí teve a guerra entre burgueses e a nobreza, que era o rei Carlos I. Aí isso foi chamado de Revolução Puritana. Aí quem venceu? Os burgueses. Quem comandava o exército burguês era Oliver Cromwell. Oliver Cromwell, ele ganhou, venceu Jaime I. Jaime I perdeu, foi decapitado, foi morto. E Oliver Cromwell, ele trocou o poder de absolutista, trocou para república. O que é república? Onde um presidente governa. Aí ele passou a governar como presidente, mas
E uma parte ele governava como presidente, mas também tinha uma parte absolutista que o povo não estava gostando. Quando ele morreu, quem ficou no lugar dele foi Jaime II. Só que Jaime II também o povo não estava gostando do governo dele. E os burgueses também guerrearam contra ele. Aí foi a Revolução Gloriosa, que quem ganhou foi os burgueses. Colocou Guilherme de Orange no poder. Por que foi a Revolução Gloriosa? Porque não teve derramamento de sangue. Eles só tiraram Jaime II do poder. Mas não teve guerra, não teve briga, não teve sangue, não teve nada. Aí por isso que é chamado de Revolução Gloriosa. Guilherme de Orange ficou no poder. Ele assinou um contrato. E o poder dele era limitado. E quem mandava mais do que ele era o primeiro-ministro lá do parlamento. E teve 3 pensadores iluministas. Eu vou dizer só o nome de 3, que é John Locke, Rousseau e Montesquieu. Que eles eram contra, né, o absolutismo, né, contra o antigo regime, que o absolutismo é chamado de antigo regime, porque ele mandava no comércio, ele mandava na religião, ele dividia a sociedade, né? A sociedade não tinha, que nem hoje em dia, né? A sociedade não é igual. Então já era desde aquela época, já era dividida a sociedade. Então, essa foi uma videoaula sobre o iluminismo, que foi o período chamado período da luz. Por que o período da luz? Porque eles diziam que as pessoas tinham a mente escura e queriam dar luz na mente das pessoas, para as pessoas pensarem. Porque naquela época as pessoas não pensavam. Fazia tudo que o rei pedia, mandava, que o rei mandava, que tinha poder absoluto. Então, essa foi uma videoaula sobre iluminismo. E até uma próxima videoaula. Que você curta, que você compartilhe e que se inscreva no canal. E também dê seu like. Até a próxima videoaula. Tchau.